Capítulo 16. Na manhã seguinte, fiquei enrolando por um bom tempo para me levantar. Momoko tentou várias vezes puxar o meu cobertor, mas me agarrei a ele com toda a força e continuei dormindo. Depois das 9, finalmente me levantei. Lavei o rosto e vaguei pela pousada atrás da Momoko. Ela deve estar no jardim, disse a dona da pousada com um sorriso contido. Quando saí, de fato encontrei Momoko lá, sob a luz do sol da manhã, usando um yukata e fazendo poses engraçadas. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela respondeu que era Tai Chi Chuan, um hábito matinal seu. Já tem alguns anos que faço, é muito bom para a saúde. Além disso, também ajuda a manter uma mente saudável. Se a dorminhoca quiser, pode fazer comigo. Será que ela faz tai chi todas as manhãs na frente da livraria Morisaki? Pensei. Os empregados de escritório que passavam por ali todos os dias, a caminho do trabalho, deviam levar um susto ao se depararem com o espetáculo. Ao imaginar a cena, quase não consegui conter o riso. Depois do café da manhã, finalmente decidimos fazer a nossa trilha. Eu estava vestida com roupas confortáveis. Parecia que os outros hóspedes já haviam saído fazia algum tempo. Comentei que não havia motivo para nos apressarmos, mas Momoko fez uma cara de quem não gostou. A dona da pousada nos desejou uma boa caminhada antes de partirmos. Pegamos o caminho da montanha, passando por 2 colinas, com o objetivo de chegar ao mirante que nos haviam recomendado. A montanha era coberta de enormes cedros, 5 vezes mais altos do que eu. O ar era gelado. Viam-se lindas flores silvestres aqui e ali, que Momoko ia nomeando. Ela parecia conhecer profundamente as montanhas, resultado de anos vivendo na região. Já a minha experiência em caminhadas remontava à época em que fiquei numa colônia de férias quando estava no ensino fundamental. Caminhar pela montanha com uma guia habilidosa como Momoko era muito divertido. Não precisava ter medo de me perder. Comecei a cantarolar, entre aspas, o urso da floresta, uma canção infantil que eu aprendi na colônia de férias. Mas a cantoria durou pouco. O caminho, que começou largo e plano, gradualmente se estreitou e ficou mais íngreme, como que a advertir que a montanha não devia ser subestimada. O terreno era irregular e parecia perigoso. Qualquer descuido e eu poderia escorregar. Nem cheguei ao fim da música e já estava sem fôlego. Momoko ia adiante com passos firmes. Quando a distância entre nós ficava muito grande, ela parava e esperava por mim. Oh, dona guia, a senhora não pode andar mais devagar, hein? Eu pedi quando passamos por um lugar chamado de Rocha do Tengu. Estamos atrasadas, graças a uma certa pessoa que eu poderia estar mencionando. Se não nos apressarmos, o sol vai se pôr antes de voltarmos, disse ela com frieza. Depois dessa resposta, resolvi ficar quieta. Vamos fazer uma pausa em breve. Até lá, força! Completou ela e continuou caminhando rapidamente à frente. Finalmente, no início da tarde, paramos ao lado de um riacho para descansar. A dona da pousada tinha feito 2 onigiri para cada uma de nós. Ali no meio da floresta, sob os raios do sol filtrados pelas árvores, e ouvindo o agradável som da água corrente, senti-me um pouco mais descansada. Sentei-me nas pedras para recuperar o fôlego e respirei o ar fresco, várias vezes para acalmar minha respiração irregular. Momoko não parecia cansada. Sentou-se e começou a comer seu onigiri com uma expressão tranquila. Você está realmente em forma, Momoko-san, comentei. Pois é, você mesmo sendo mais jovem parece não ter tanta resistência, respondeu ela. Se continuar assim em forma, vai viver ainda muitos anos. Como a senhora idosa que conhecemos ontem, eu disse em tom de brincadeira. Momoko riu.
Mas sabe de uma coisa, não é bem assim. Eu, na verdade, estou doente. Meu corpo não está nada bem. Fiquei pasma com a revelação, mas Momoko mudou de assunto, dizendo que era hora de voltar a caminhar. Levantou-se com entusiasmo e começou a andar. Doente? Ela disse isso mesmo, que estava doente? Mas ela não parece nem um pouco doente. Estava me sentindo tão confusa que continuei sentada. Se você continuar parada feito uma songamonga, olha que eu te deixo aí e vou embora, disse ela já em marcha. Levantei-me e apressei o passo em direção à sua frágil figura. Depois disso, continuamos a caminhar sem trocar muitas palavras. Descemos por uma trilha íngreme cheia de rochas pontiagudas e contornamos metade da montanha, subindo outra trilha íngreme em seguida. Com tantas subidas e descidas, minhas pernas protestaram várias vezes. Por fim, o céu se abriu de repente diante de nós. Chegáramos ao topo da montanha. O mirante parecia um pudim servido num pratinho. O solo marrom avermelhado se estendia a perder de vista, com pinheiros esparsos. À frente havia um penhasco íngreme. Havia apenas um visitante, um homem de meia idade, sentado em um banco próximo à beira do penhasco. O ambiente estava sereno e tranquilo. Sentamos juntas em um banco do lado oposto ao do homem. Um vento suave refrescava nossos corpos, aquecidos pelo sol. A vista do topo da montanha era impressionante. Estávamos cercadas por um mar de verde, com picos de montanhas se estendendo interminavelmente em todas as direções. O céu parecia muito próximo e claro, como se fosse nos sugar para si a qualquer momento. Olhando bem, dava para ver Tóquio lá embaixo, apenas uns pontinhos ao longe. No dia seguinte eu estaria de volta àqueles pontinhos, mas visto assim de longe, eles não pareciam ser de verdade. Senti-me até tentada a ficar ali para sempre. Será que Momoko um dia sentira a mesma coisa? Momoko-san, o que foi? Por que você decidiu deixar o tio Satoru? Não estava perguntando porque meu tio pediu. Era uma curiosidade minha. Achei que ali naquele lugar ela finalmente responderia minhas perguntas. Pois é, disse ela olhando para o longe. Eu esperei em silêncio, olhando na mesma direção, pelo momento em que ela começaria a falar. Uma andorinha passou silenciosamente pelo céu. Lembra que eu te contei que tive um amante antes de conhecer o Satoru? Disse ela em um sussurro, ainda olhando para a frente. Sim, quando estava com ele, fiquei grávida. Eu tinha um forte desejo de ter uma família, então fiquei muito feliz. Mas ele não compartilhou da mesma alegria. Ele tinha uma esposa e filhos no Japão, como eu descobri mais tarde. Um vento forte soprou e levantou a poeira ao nosso redor. Logo depois, a calma retornou. Ela continuou. Se eu tivesse sido mais forte naquela época, talvez pudesse ter protegido aquela criança, mas não foi capaz. Não achava que conseguiria ser feliz às custas da infelicidade de outros. Eu não tinha coragem de viver e de pagar o preço. Mais tarde me arrependi profundamente, mas então já era tarde demais. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras e o significado de sua história. Ela soltou um suspiro suave e sorriu levemente. Mais tarde conheci Satoru e nos casamos. Ele também desejava muito ter um filho, mas foi uma jornada difícil. Levei 10 anos para engravidar. Satoru ficou muito feliz quando conseguimos, e eu chorava o tempo todo de alegria. Mas eu perdi o bebê.
Eu pensei que estava sendo punida. Pensei que era castigo pelo que eu fizera com o bebê que viera antes. Pensei que não tinha mais direito de ter filhos. Satoru tentou me consolar, mesmo que tenha sido doloroso para ele também. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu concordei com a cabeça. Então, de alguma forma, consegui me recuperar e trabalhamos muito para revitalizar a livraria juntos. Satoru, talvez consciente do que passei, nunca mais mencionou o bebê. Em vez disso, ele se dedicou ainda mais à administração da livraria. Eu amava aquela loja tanto quanto Satoru, se não mais. Mas para mim não era suficiente. Os anos se passaram e a tristeza nunca desapareceu. Eu sentia como se houvesse um grande buraco no meu coração, que, em vez de diminuir, parecia a cada dia maior. De alguma forma comecei a sentir que estar com Satoru, enquanto carregava esse sentimento, era como traí-lo. Então, um dia, quando o vi, estava aqui no alto desta serra. Quando terminamos de falar, ela soltou um longo suspiro, como para aliviar a tensão. Eu sei que fui egoísta e mereço ser julgada. Por isso tenho medo de falar com ele. Você também deve estar chocada, não é? Eu não tinha ideia de como responder. Imaginar a dor desta pessoa estava além das minhas capacidades no momento. No entanto, eu conseguia entender a intensidade de seus sentimentos. Diante disso, palavras simplistas não teriam nenhum significado. Tudo o que eu podia fazer era balançar a cabeça em silêncio. Depois de algum tempo, Momoko se levantou. Peço desculpas por fazer você ouvir uma história chata como essa. Vamos voltar logo. Quando percebemos, o sol estava lentamente desaparecendo atrás das montanhas. Momoko regressou com o mesmo passo rápido e firme. Eu estava perdida em pensamentos e distraída, escorreguei e caí de bunda no chão. Quando finalmente chegamos à pousada, já estava escuro e começou a chuviscar. Ainda tínhamos 1 hora antes do jantar, então fui direto para o banho exausta. Imersa na banheira por um longo tempo, olhei para o teto do banheiro. Tinha sido um dia muito longo. Quando olhei pela janela, percebi que a escuridão já se espalhava do lado de fora. Os vapores brancos da água quente se elevavam na escuridão noturna e desapareciam. A porta do banheiro se abriu com um rangido, levei um susto. Lá estava Momoko completamente nua, de pé em meio ao vapor. Sem suas roupas, ela parecia menor. — Posso entrar? Perguntou ela. — Ah, sim, claro, respondi. Ela nem esperou minha resposta e já foi entrando. — Que bonita sua pele, você é tão jovem. Ela estava inspecionando meu corpo imerso na água e eu me virei de costas instintivamente. Eu, jovem? Não sou mais, não. Claro que ainda é. A linha que vai do pescoço aos seios é tão bonita. É nessa região que aparece primeiro a velhice. Que inveja me dá ver sua pele lisinha, disse ela, com um desagradável olhar lascivo. Você está me assediando. Que exagero, Takako, disse ela e sua risada ecoou cristalina na sala de banho. Quando ela entrou na água, eu percebi que ela tinha uma cicatriz bastante evidente, de cerca de 10 centímetros na parte de baixo do abdômen. Ainda que ela não estivesse escondendo a cicatriz, eu me senti como se tivesse visto algo que não deveria ver e desviei o olhar. Lembrei-me de tudo o que ela dissera no alto da montanha. De repente, senti como se minha garganta estivesse apertada e tive dificuldade em falar. Momoko tomou uma ducha, entrou na grande banheira ao meu lado e fechou os olhos com uma expressão de pura satisfação. Ao observar seu perfil, senti uma vontade crescente de abraçá-la com força. Apontei para a janela e quando ela se voltou, tentei me lançar em seu pescoço. No entanto, ela rapidamente percebeu o perigo e se esquivou.
Mas o que é isso? Perguntou ela com uma expressão surpresa no rosto. Nada. Falei avançando na água e empurrando-a para um canto da banheira, como um pastor conduzindo ovelhas. O que está acontecendo, Takako? Estou com medo do seu olhar. Ignorei a sua voz assustada e saltei sobre ela. Fechei os olhos e abracei com força. Momoko tinha os ombros pequenos e muito quentes. Mas o que é isso que você está fazendo? Ela protestou. Momoko lutou desesperadamente, jogando água para tudo que é lado. Por fim, ela pareceu se render e me deixou abraçá-la. Você realmente me pegou de surpresa. Não sabia que você gostava disso, brincou. Agi sem pensar. Nós rimos baixinho e ficamos ali. Continuamos abraçadas por um bom tempo. Capítulo 17. A segunda noite foi mais tranquila. Os dois grupos do dia anterior já tinham ido embora, e em seu lugar havia um casal que passou todo o jantar cochichando. Como se tivessem algo a esconder, fiquei irritada. Se quisessem ficar de segredinhos na mesa de jantar, deviam ter escolhido outro tipo de hotel. Ao trazer a comida, a Okami-san também deve ter percebido o incômodo da situação, pois ligou a velha TV antes de sair. Mas ela não estava funcionando bem, e a voz das pessoas rindo alto dentro do tubo de raios catódicos ia e vinha, interrompida por estalos echeados. Quando o som da TV falhava, o silêncio se sentia ainda com mais força do que se ela não estivesse ligada. Senti-me tão desconfortável que resolvi me levantar e desligar o aparelho. Voltando ao quarto, Momoko e eu nos enrolamos lado a lado em nossos futons e apagamos a luz. Era profundo o silêncio do quarto. A chuva também parecia ter parado. Momoko sugeriu em voz baixa que dormíssemos até tarde no dia seguinte e eu concordei sonolenta. Olhei fixamente para o teto. Momoko não conseguia dormir com a luz acesa, então estávamos na total escuridão. Meus olhos gradualmente se acostumaram com o escuro e pude distinguir vagamente as formas das coisas. Momoko, você está acordada? Sussurrei. Ela respondeu que sim. Podemos conversar um pouco? Perguntei baixinho, ainda com o olhar no teto. Claro, eu também queria conversar. Sobre aquilo que você disse na caminhada. Aquilo o quê? Que você está doente. Demorou um pouco, mas ela respondeu. Ah, sim. É grave? Perguntei como se estivesse lendo o roteiro de um filme. Minha voz ecoou frágil na escuridão. Pois é, grave é. Mas também não é assim tão grave, disse ela após uma pausa. Como assim? Bom, sabe quando uma doença é tão fulminante que a pessoa não tem nem tempo de se despedir? Comparado a isso, acho que eu até tive sorte. Eu ainda posso fazer muita coisa. Isso quer dizer que não precisa se preocupar. Não é como se eu estivesse prestes a partir a qualquer momento. Pouco tempo atrás eu estava no hospital, passando por várias cirurgias, incluindo uma histerectomia. E agora estou fazendo acompanhamento médico para ver como as coisas vão. Ainda não estou fora de perigo. E foi por isso que você voltou para o tio Satoru? Não, não foi porque estava doente que quis voltar, mas sabe, durante um período em que estava me sentindo muito deprimida no hospital, tive um sonho. Um sonho? No meio da escuridão, eu me virei e olhei na direção de Momoko, embora estivesse muito escuro para ver seu rosto. Sim, continuou ela, um sonho. No sonho, eu estava a bordo de um navio prestes a partir. Na verdade, talvez eu fosse o próprio navio. De qualquer forma, eu estava prestes a navegar em direção ao horizonte distante, ciente de que nunca mais poderia voltar. E quando olhei para trás, havia um homem no cais acenando para mim. Soube na hora que era Satoru. Eu sabia que nunca mais nos veríamos e tentei acenar de volta. Mas o navio estava se movendo rápido demais e Satoru ia ficando cada vez menor. Quando percebi,
Ele tinha desaparecido completamente e eu estava flutuando sozinha no mar. Momoko se mexeu sob o futon e virou na minha direção. Riu brevemente e disse: "Dá vergonha de contar, mas quando acordei sozinha no quarto de hospital, eu estava chorando muito, mais do que eu jamais imaginei que poderia chorar. Mesmo depois de perceber que era apenas um sonho, continuei chorando sem parar. Eu não sou muito de chorar. Nem sei quando foi a última vez que tinha chorado antes disso. Mas naquele momento eu estava completamente descontrolada, tão triste que era insuportável. E então eu simplesmente senti que precisava ver Satoru novamente. Custasse o que custasse, enfim. Que história esquisita, né?" "Eu não achei nada de esquisito", disse sacudindo a cabeça. Fiquei pensando o quanto Momoko deve ter se sentido vulnerável naquele momento. "É esquisito sim", insistiu ela. "Mas, de qualquer forma, foi isso que me fez engolir o meu orgulho e voltar." "E você não tem intenção de falar sobre a doença com ele?" "Não, não tenho", respondeu ela com firmeza. "Porque eu não quero ser um peso na vida dele. Mas ele é uma pessoa forte. Ah, eu sei que ele cuidaria de mim, não tenho dúvida quanto a isso, mas não é esse o problema. É uma questão de como me sinto. Não posso me permitir ser mais um problema para ele. Mas você precisa contar a ele." "Não, essa decisão está tomada, já está tomada, já estava tomada mesmo antes de eu decidir voltar para ele." "Por que contou para mim, então?" falei alto sem querer. "Acho que no fundo eu queria que alguém ouvisse", murmurou ela. "Precisava contar para alguém o motivo pelo qual eu fui embora. Precisava contar a alguém que estou doente. Eu tinha esse desejo de desabafar com alguém e eu sabia que você não contaria a ninguém, nem mesmo ao Satoru." "Mas isso é..." Minha voz tremeu. "Isso não é coisa que se faça." Ela respondeu com pesar. "Eu sei. Eu estou sendo injusta. Peço desculpas. Quando você me abraçou no banho, eu fiquei tão feliz. Muito, muito feliz. Você é uma pessoa tão gentil. Tenho certeza de que o Satoru também te ama muito." Eu me encolhi no futon e deixei as lágrimas caírem, enquanto repetia: "Isso não é justo, não é justo." Várias vezes. Momoko também pediu desculpas várias vezes, mas eu continuei repetindo: "Não é justo." Lá pelas tantas, devo ter ficado tão exausta de chorar que peguei no sono. Na manhã seguinte, debaixo de um céu nublado, despedimo-nos da Okami-san e de Haru e deixamos a pousada. Momoko fez uma reverência para a dona da porta na porta de entrada, como quando chegara. A Okami-san tentou impedi-la, mas ela fez questão de se curvar. Haru disse tchau, daquele jeito grosseirão dela, e ficou acenando energicamente enquanto nos distanciávamos. Momoko havia voltado a ser a Momoko alegre de sempre. Apontou para as flores do caminho e disse: "Olha, os lírios estão florescendo." Enquanto descíamos, ela continuou conversando animadamente. "Aqui, as folhas já estão tingidas de vermelho", observou alegre. Eu tentei responder com animação também, porque sinceramente não sabia mais o que fazer naquela situação. Nos despedimos na estação Shinjuku. Naquele momento, em frente à saída cheia de gente, Momoko se inclinou profundamente na minha direção e disse: "Obrigada, Takako-chan, foi muito divertido." Tinha um sorriso tão brilhante que me deixou emocionada. Então criei coragem e perguntei: "E agora, o que você vai fazer?" "Vou para a livraria." "Não, eu quero dizer o que você vai fazer da sua vida", insisti. "Pois é", disse ela e cruzou os braços. "Vou levando como der." Ela acenou animadamente e se perdeu na multidão.
Mesmo depois que sua frágil figura desapareceu de vista, eu permaneci ali parada. Tentei imaginar o que aconteceria a partir dali, e um sentimento de inquietação me dominou por completo.